Meus irmãos, bom dia. Vamos lá para mais uma palavra para nós meditarmos nesta manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses 4, versículo 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: Saldo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça de sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Meus queridos irmãos, eu queria, nessa meditação dessa manhã, falar sobre mais um personagem da Bíblia que nós conhecemos ele muito pouco. Nós conhecemos muito pouco sobre este personagem chamado Epáfras. Ele é mencionado apenas 3 vezes na Escritura. E nesse texto que eu acabei de ler, no capítulo 4, e também ele vai ser citado no versículo 7 e no versículo 8 de Colossenses, capítulo 1. Mas, através de Epáfras, nós vamos aprender que Paulo tinha um grande amor fraternal por ele e pela igreja de Colossos, a qual ele fazia parte. E sabemos que a igreja de Colossos enfrentava momentos difíceis, momentos de perigo, e Paulo então escreve essa carta animando os irmãos, principalmente pelo perigo das heresias e da apostasia. Então Paulo, quando está em Roma, enquanto em Roma, Paulo está em Roma, queridos. Aparentemente, Paulo cai na hostilidade dos romanos e aí foi lançado na prisão. E foi quando Paulo, mesmo em dores, em prisão, ele resolve falar deste personagem. Olha que coisa interessante, mesmo sofrendo dores, mesmo sofrendo perseguição, Paulo resolve falar de Epáfras. Paulo resolve falar de Epáfras, principalmente por causa das suas qualidades. Qualidades estas que nós vamos ver no texto sendo explícitas as suas qualidades. E dentre as suas qualidades que nós podemos aprender, nós vamos ver que ele era um homem de oração. Ele era um homem que tinha compromisso. E era um homem de unidade, de comunhão. Porque Paulo diz que é dentre vós. Se ele está dizendo para a igreja que Epáfras era um deles, é porque ele estava classificando ele como um homem de comunhão. Um homem que estava entre os irmãos de Colossos. Depois Paulo diz assim que ele é servo de Cristo e dos outros. Paulo está deixando claro que este homem é um homem com espírito servidor, servo, servia a todos. Fica muito claro no texto que ele fazia a vontade de Deus e se esforçava. Porque uma outra característica dele é que Paulo diz que na oração ele se esforçava continuamente. Paulo chega a dizer que Epáfras era incansável, porque diz assim, ele se esforça sobremaneira continuamente. Sobremaneira, no grego, significa agonia. Significa que mesmo em dores, Epáfras não deixava de ser um homem de Deus. Paulo também deixa claro que ele era um homem que não fugia da guerra, e a arma da guerra que ele usava era a oração, porque Paulo diz que ele se esforça, e esforço no grego é o mesmo que luta. Ele alcança o máximo possível em oração, porque Paulo vai dizer que ele não orava só para Colossos, mas ele orava para as igrejas da Ásia, como Laodiceia e Hierápolis. Ele era um homem que tinha propósito. Epáfras tinha propósito, ao ponto de Paulo dizer que ele tinha maturidade.
porque ele diz assim: conserveis perfeitos. Ele pede maturidade. E esse manter-se perfeito significa estar completo, maduro, totalmente desenvolvido. E ele ora a Epáfras pedindo, primeiro, que o povo conservasse perfeito. E depois ele pedia que eles fossem plenamente convictos da vontade de Deus. Mas, para encerrar, Paulo vai dizer que este homem, ele tinha algo importante: o desejo de ver a obra crescer, o desejo de ver as pessoas abençoadas. E Paulo então o saúda e faz-lhe um pedido, que ele continue a sua batalha de joelho na oração, que nós possamos aprender com esse personagem tão esquecido da Bíblia, que nós possamos ser como Epáfras, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser intercessores, que nós possamos ser servos, que nós possamos trabalhar em prol de homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, e que nós sejamos zelosos e constantes e guerreiros na oração e na servidão. Que Deus possa te abençoar, que você possa orar e servir a sua família, a igreja, servir o Estado, a nação, e principalmente que nós possamos ser como Epáfras, servindo o reino de Jesus Cristo. Que Deus nos dê maturidade e que Deus nos dê gozo no Senhor, e então nós estaremos no centro da vontade dele. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e que você lembre, ore continuamente, seja servo e sinta gozo em ser um servo de Deus. Que Deus te abençoe e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém.